Fazia tempo que o canal das coisas grandes, estúpidas, desnecessárias, que não servem pra nada, não tinha nada do tipo, né? Eu andei muito ocupado ultimamente, eu vou ter que me mudar, então eu tô tendo que construir um pouco menos coisas gigantes. Mas eu senti que eu estava precisando, para minha saúde mental, construir mais algo estúpido, desnecessário, assim. Mas a partir de agora, eu vou avisar vocês que as coisas que eu construo no canal, eu vou algumas delas colocar à venda. Inclusive essa, porque eu vou ter que me mudar e eu não vou ter espaço para ter essas coisas. Então, se algum dos meus vídeos aí, inclusive essa, você quiser comprar, você me chama lá no Instagram, que a gente vende. É nóis? Desde que eu tenho o canal, as pessoas me pedem para construir as coisas do One Piece, porque tecnicamente tem tudo a ver comigo, né? São coisas gigantes, estúpidas, caricatas, desnecessárias, que não funcionariam jamais na vida real. Eu sou o cara que constrói essas coisas. Mas eu nunca consegui entrar em One Piece, porque é 800 episódios, mas eu nunca consegui entrar em One Piece, porque 800 episódios na vida adulta fica difícil de você conseguir entrar em alguma coisa que tem muito filler, muito embromation. Então sempre foi algo que eu vi e tinha interesse, mas não o suficiente de gastar 800 episódios da minha vida. Mas o que realmente me impedia é que eu achava o estilo meio feio demais, assim. E eu, como desenhista, eu sei, eu não deveria julgar o traço dos outros. Mas é que, na minha opinião, tem feios bonitos. Tipo, o Akira Toriyama que desenha errado, mas é bonito. O Mike Mignola do Hellboy desenha errado, mas é bonito. É um feio bonito. Benedict Cumberbatch é feio bonito. Tem coisas que são feias bonitas, mas pra mim o One Piece era só feio, sabe? Eu não conseguia entrar, porque eu achava meio cartoon demais, assim. Mas aí teve a série da Netflix agora. Eu assisti a cena desse Mohawk aqui, que meio Drácula, meio pirata, sei lá o que era pra esse cara ser. Esse cara é incrível, eu adorei, ele é tão ridiculamente caricato. E eu acho que eu entrei na vibe do One Piece, eu entendi qual que é a do One Piece, de ser estilizado, de ser descompromissado. E aí você abre a guarda e você acaba entrando na história. E aí quando você vai ver, você já se importa com os personagens, porque você não estava esperando nada, então você foi com a guarda aberta. E fiquei com vontade de construir a espada gigante estúpida dele. E por ele ser meio Drácula e a espada dele parecer uma cruz e ser cheio de joias desnecessárias, e ela ter essa proporção completamente estúpida de ser hiper fina aqui e gigante na ponta, eu falei, será que eu consigo? Será que eu consigo construir uma dessa que seja usável, que dê para eu segurar com uma mão só? Porque é todo peso na ponta, né? E ela tem uma proporção toda zoada. E dá para segurar com uma mão só. E eu vou ensinar vocês como fazer, para se você quiser fazer cosplay desse cara, pelo menos com a parte da espada eu te ajudo. Ela é toda feita com papel Paraná, um pouquinho de EVA, fita de alumínio e acabou, é só isso. É só prestar atenção nos detalhezinhos da pintura. E eu fiz isso aqui, sério, em tipo 5 horas, sei lá, acho que nem isso, se você não contar o tempo das tintas secando. Então isso é uma coisa muito fácil de fazer, sabe? Se você quiser, você realmente consegue fazer na sua casa. E de bônus, é lógico, eu tinha que fazer o crucifixo faquinha dele, porque a cena é incrível do Migate no Gokui Nani Hatsune Miku. Valeu a pena gastar 1 hora da minha vida pra fazer essa piada e tirar essa faquinha? Valeu totalmente a pena. É isso, meninos. Agora eu vendo bijus também. Então fica aí. Se você quiser ver um tutorial estúpido de como fazer uma coisa completamente inútil, gigante, que mal vai ter onde guardar na sua casa, fica aí. Então, galera, o modo de construir essa espada gigante é o modo que eu sempre uso nas minhas espadas extremamente estúpidas gigantes. Eu vou usar a mesma técnica que eu usei na do Inuyasha, na do Berserker, que é, eu vou fazer 2 camadas de papel Paraná, que são a lâmina. Ela vai ter uma estrutura de PVC no meio. Eu vou envelopar ela toda com fita crepe barata, para ela ficar isolada e manter a forma. Depois eu vou envelopar ela com a fita cromada por cima.
E aí eu só faço um vinco no meio para ele dobrar e ficar com esse formato de diamante e ficar com esse formato de espada. Quando você olha de perto assim, você consegue ver os remendos da fita, fica meio feio. Mas quando você olha de longe no sol, num evento, esses remendos meio que somem porque o brilho estoura e acaba parecendo uma ótima solução, sabe? Porque fica muito mais metálico e muito mais leve do que se você estivesse tentando fazer a mesma coisa, tipo pintando EVA, ou Deus me livre com madeira ou impressão 3D, que ia ficar pesando 20 quilos e ser hiper quebradiço, sabe? Então você vê que ela é tão gigante que eu tenho que usar 2 folhas de papel Paraná e eu desenho meio na mão. Assim, como é um negócio de anime, e já teve animação pra filme, pra mangá, pra jogo, ela tem 500 mil versões, né? Então eu tô fazendo algo que, assim, é um pouco mais exagerado que o da série, só que é um pouco menos exagerado que o mangá e o anime. Porque o mangá e o anime, tipo, só a cruz tem, tipo, 1,5 metro pra fora, assim, sabe? Seria algo que não dá pra passar na porta. Aí você vai ver que uma medida que eu usei e é algo que eu uso agora nas minhas coisas é passar na porta. Então, ela é um pouco maior que o da série live action e um pouco menor que o mangá e o anime. É o suficiente pra ser estúpido, mas não tanto que não cabe na sua casa. Então você vê que eu estou envelopando o sanduíche de papel Paraná. Eu passo 2 camadas da fita crepe barata, que é só para dar estrutura e manter ela. E eu faço camadas mais grossas na ponta, que é para ficar mais reforçado. E depois a gente vai envelopar com a fita cromada. Aí eu já vou construir a guarda, que é para dar tempo da guarda ficar secando enquanto eu envelopo a lâmina depois, que é o que mais faz perder tempo. Porque isso daí era um projeto que eu queria fazer rapidão no domingo, só para relaxar um pouco, né? Eu prometi que eu ia parar de ficar construindo coisas estúpidas, porque eu não vou ter espaço mais, que eu vou ter que me mudar. Mas eu decidi fazer alguma coisa aí, porque, cara, eu tô precisando, só para relaxar a cabeça. E aí eu já vou colocar à venda, porque eu não tenho muito onde guardar. Então, se você quiser comprar, eu vendo aí e é nóis. Você só tem que vir buscar e ter um carro grande. Porque o correio simplesmente... Você acredita, cara, como o correio é chato? Eles não enviam espadas de 2,5 metros. É muita chatice do correio, né? Então aqui eu tô desenhando esses detalhezinhos que a espada tem. E, cara, parece idiota, que tipo, é só umas ondinhas. Mas você vê, tipo, o jeito que o Oda, né, que eu acho que é o nome do criador, ele desenha essas coisas no mangá, tipo, com um nível de foda-se pros detalhes. Que, tipo assim, num quadro é hiper celta detalhado, no outro são uns rabiscos, assim, sabe? Tipo, o cara é muito... Ele tem um estilo muito solto, assim, sabe? Então eu tentei achar um meio termo, assim. Tipo, eu vou fazer pelo menos ter os mesmos detalhes dos dois lados, só de forma espelhada, que nem parece ser na série. Então o looping vai pra cima, o outro pra baixo, só pra ficar um pouquinho diferente. Mas você vê que eu tô fazendo bem solto também, meio torto, sem me preocupar, porque, cara... Se nem os caras da série, do filme se preocuparam, não vou ser eu que vou ficar aqui perdendo meu tempo calculando a medida de looping, viu? Então, eu acho, inclusive, que quanto mais torto, mais parece o desenho original. E aí, eu só usei adesivo de contato, né, que fica mais fácil de colar as tirinhas de EVA. Então, eu só passei em tudo e depois eu só fui encostando a fitinha fininha, ela consegue dar essa esticada pra colar. É bem facinho, você consegue fazer rapidão. Repetir o mesmo processo para essa partezinha da guarda que vai para cima da lâmina. E essa é outra coisa que também tem uns que tem gigante até metade da lâmina, tem outros desenhos onde ela vai só um pouquinho. Eu fui fazendo o que parecia correto para mim. Tipo, se você for construir isso aí, pensa qual que você acha mais legal e faz. Um modelo que eu achei legal de copiar era o daquele jogo Jump Force lá que todo mundo odiou. Mas ele tem modelos 3D bom dos personagens, que assim, pseudo-realistas. Para as joias, eu estou fazendo a maneira mais fácil de fazer joia, que é cortar um círculo mais ou menos, e aí de propósito eu arranco um talo grosseiro assim com a espada, bem quadrado, bem reto, que aí fica parecendo joias entalhadas à mão, sabe? Que elas têm tipo essas faces retas, lapidadas.
E aí quando a gente dá um acabamento brilhante com a tinta, fica parecendo umas pedrinhas preciosas, sabe? E aí eu só fiz um monte desses aí pra colocar de qualquer lado. Aí o cano de PVC que eu vou usar de estrutura, como é um formato meio katana de espada, não dá pra só enfiar o cano no meio lá, porque tem que dobrar, né? Então eu achatei a pontinha dele, pra não ficar com a ponta da espada gordinha. E depois eu vou aquecer ele e dobrando ele pra já caber direto no formato certinho da lâmina. E aí você vê todas as partes já prontas para pintar e terem um acabamento, mas essa é a estrutura dela basicamente. Aqui você vê com metade da fita aplicada, não tem segredo, vai cortando uns pedaços de fita e vai envelopando. Como é uma coisa com curvas, você não consegue só sair enrolando, sabe? Como se você estivesse tipo enrolando um cabo de raquete de tênis. Porque ela faz curvas, então você tem que ficar constantemente cortando a fita, angulando pro lado e passando. Eu juro que eu tentei gravar, mas o tripé você viu que ele foi sambando para baixo e ele ficou gravando a cama só, em vez de eu fazendo. Aí, para dar a diferenciação e aumentar mais o vinco ainda, e como algumas artes essa espada é meio escura, eu envelopei só a parte da lâmina com fita crepe, eu deixei a parte da lâmina cromado brilhante, e aí na parte de cima eu dei uma leve sprayzada com spray preto, só para dar uma escurecida. E aí vai fazer a parte de cima parecer mais escura e também vai reforçar esse vinco no meio, deixar ela mais 3D, parecendo mais uma katana, e parece que ela é mais grossa, e aí parece que ela é mais pesada, e aí impressiona mais as pessoas quando você levanta com uma mão só, porque elas têm a sensação que você está levantando uma Kombi e você está levantando na verdade 2 folhas de papel e um cano de PVC. Aí eu estou usando uma tinta acrílica fosca. Eu uso a fosca porque ela seca muito mais rápido que a brilhante. Ela cobre em menos camadas, eu acho que eu tive que dar umas 3 camadas de azul só em cada joinha. E como eu já vou passar o verniz por cima de tudo para ficar brilhante mesmo, então tanto faz ela ser fosca, porque eu já não ia usar o acabamento da tinta mesmo. Aí eu estou usando a pasta metálica que eu sempre uso, a minha fiel companheira, que sai muito mais barato e faz esse efeito de patina antiga, assim, que afinal, se esse cara é o Drácula, essa espada tem pelo menos uns 30 anos, né? E aí eu tô fazendo as partes douradas com a pasta metálica dourada. E aí eu tô de propósito não cobrindo tudo, porque eu quero que fique 3Dzinho e apareça os detalhes, né? Aí é só colar as joias. Você vê que as joias, depois de você passar um vernizinho por cima da tinta acrílica fosca, ela fica brilhante, então tanto faz ser fosca. E aí, brilhante, ela fica meio parecendo umas joinhas, assim, né? Eu usei umas cores bem saturadas, assim, pra ficar um negócio bem cartoon, sabe? Ficar bem com a cara do desenho, que é exagerado, uns negócios meio torto. Aqui dá pra ver como eu tive que usar a pistola de calor pra aquecer o cano. Você vê que ele tá fazendo mais ou menos a curva da espada. E aí já tá pronto pra montar tudo. A parte dourada já tá pintada. Eu peguei um pouquinho de tecido branco que sobrou da espada do Berserker para enrolar no cabo. E aí agora é a parte mais satisfatória, que é encaixar as partes que passaram tanto tempo separadas. Colo o pommel no fim, vai enrolando o tecidinho branco. Eu acho que eu dei umas duas camadas de tecidinho branco, porque eu acho que sobrou, para engrossar um pouco, ficar mais confortável de segurar. E acabou a espada, é simples assim, dá pra fazer rapidão. Aqui eu decidi mostrar como eu fiz o crucifixozinho, caso você queira fazer só o crucifixozinho na sua casa. É rapidinho, eu só fiz 2 camadinhas de papel Paraná no formato do crucifixo e cortei mais 2 vezes esse formato com um EVA gordinho. Aí ele vai ter uma estrutura dura do papel Paraná, que aí eu vou desenhar a faca, cortar o excesso. E aí eu vou colar na parte de baixo da cruz só as bordas do EVA. Desse jeito ele vai ficar grosso, gordinho em cima, sendo uma peça única. E na parte de baixo ele vai ter o buraco para encaixar a lâmina. E ainda vai dar para encaixar e pôr e tirar. É um mini exercício de como faz bainhas de espada. Super rapidão, eu fiz isso tipo em 10 minutinhos, tranquilão. Aí eu só
passei a pasta metálica. Teria ficado muito mais brilhante se eu tivesse tido saco e tempo de passar uma camada de cola branca, Plastic Dip, qualquer coisa que selasse o EVA, né? Ia conseguir, se você for fazer isso para cosplay, essas coisas, sela o EVA primeiro e depois passa a tinta metálica, vai ficar muito mais metálico. É que como eu tava fazendo rapidão aí, só pra ser uma piadinha no vídeo, eu não me preocupei muito, só queria que desse a sensação, assim, mas ficou assim o resultado final. Eu fiquei surpreso. Eu achei que ela seria extremamente estúpida e idiota, que mal daria pra segurar, mas eu acho que essa guarda gigante perto da mão deu uma equilibrada de leve no peso, e ela surpreendentemente ficou sendo uma das espadas mais fáceis gigantes que eu já fiz. Você vê que eu consigo tranquilamente segurar com uma mão, esticar o peso todo pra fora, e ela é usável, sabe? Tipo a do Inuyasha que eu fiz, a do Berserker. Elas são inusáveis, assim, é impossível de você segurar elas pra fora, mesmo sendo de papel Paraná. Elas ainda pesam uns 20 quilos fora do seu ponto de equilíbrio, que te deixa muito difícil de usar, sabe? Essa, como ela tem o cabo gigante e essa guarda grande, ela meio que dá uma equilibrada. Então, cara, tranquilamente daria pra usar isso um evento inteiro, sabe? Tipo, sem pesar. Eu fiquei surpreendido pro bem com essa própria, viu? Foi divertido, é legal de fazer, o material barato, fica grandão, impressiona, sabe? Então, se você quiser, você consegue fazer na sua casa rapidinho. Você só precisa de papel Paraná, EVA e fita. Essa fita chama fita alumínio, ou se você não achar fita alumínio, chama fita de encanador, porque eles usam essa fita metálica pra selar cano, essas coisas, sabe? É impressionante como esse pessoal de obra cria coisas perfeitas pra fazer cosplay sem saber que elas vão ser usadas pra fazer cosplay depois, né? E é isso, cara. Meu canal tá bem flopado porque eu tive que passar um tempo trabalhando sem poder postar. Então, se você puder, interage aí, por favor, comenta qualquer merda, escreve qualquer coisa. Se você puder, compartilha, dá um help aí, porque isso ajuda muito a eu poder investir mais no canal e fazer mais coisas da hora, sabe? Aqui é a prova que cabe na porta. Não falei que cabe na porta? Sobrar 1 centímetro pra cada lado, mas cabe. E é isso, galera. Interage aí pra não flopar. Se você quiser comprar, me chama lá no Instagram. E é nóis, valeu!